Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para trazer uma lição da Escola Bíblica Dominical, nessa oportunidade nos dada pelo pastor Gilson Arcênio, nosso pastor presidente, que teve essa ideia de trazer o resumo da Escola Dominical para o campo. E nessa lição aqui, lição do dia 17 de maio, a lição 7, ela traz um título interessante para o momento que nós estamos vivendo, né? Esse momento em que as palavras mais ouvidas são pandemia, coronavírus, Covid-19 e assim por diante. Mas o texto diz aqui, confiança em tempo de aflição. Interessante que nesse texto aqui, o texto áureo diz o seguinte: em Deus tenho posto minha confiança, não temerei o que possa fazer o homem. Esse texto é interessante que ele fala de uma atitude no homem interior e num reflexo na atitude do homem exterior. Ele diz o quê? Ponho Deus a minha confiança. Isso, o homem interior confia em Deus, e ele interiormente confiando em Deus, ele não teme o que possa acontecer do lado de fora. Então são dois aspectos diferentes: a confiança que ele tem dentro de si para superar as coisas, as adversidades que estão fora de si. Uma outra coisa é a verdade aplicada, diz que uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Assim como a palavra de Deus, ela produz uma fé para que nós confiemos em Deus, ouvir também uma palavra negativa da parte, vamos dizer assim, do inimigo, também pode produzir uma fé negativa, uma desconfiança. E nesse momento que nós estamos passando aí, nós temos convivido com aquelas notícias aterrorizantes que esses meios de comunicações têm nos trazido de forma política, né? Principalmente essas notícias, vamos dizer assim, tenebrosas trazidas pelo Sistema Globo, que acaba deixando a gente mal, né? Pensando, nós não temos como até reagir, porque na verdade, quando você tem uma notícia ruim, que você fica com seus pensamentos voltados para a coisa ruim, a sua imunidade cai. Você gera dentro de você aquele hormônio chamado adrenalina, e isso abate a sua imunidade. Então você fica pouco imune para o que possa vir de fora. Então, até mesmo essas notícias que estão chegando até nós, tudo bem que a gente não pode diminuir o caráter e o peso, o abalo que está causando esse vírus. Nós não vamos diminuir nem fechar os olhos para isso. Agora, da forma como eles estão fazendo, está deixando as pessoas atemorizadas e clausuradas, sem poder sequer se dirigir a Deus. Quando, na verdade, deveria ser diferente, né? Porque quando a gente que está à frente de algum trabalho, de alguma coisa na igreja, nós sempre escutamos, quando perguntamos, você tem lido a Bíblia? Eu falo, não tenho tempo. Você tem orado? Eu não tenho tempo. Então, antes dessa pandemia, era uma desculpa de muita ocupação, as pessoas não tinham tempo para ler Bíblia, não tinham tempo para orar, não tinham tempo para jejuar, não tinham tempo para nada, para fazer nada na obra de Deus. Mas agora que chegou a tal da pandemia, que as pessoas estão reclusas em suas casas, também não estão recorrendo às ferramentas que Deus nos coloca à nossa disposição, que é a leitura da palavra de Deus, que é a oração, porque na verdade a leitura da palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você lê a palavra de Deus, você está gerando
gerando dentro de você, pelos feitos de Deus, dentro aqui, que são relatados na palavra, você gera dentro de você uma força, você gera fé dentro de você. Quando você ora, é como se você conversa com Deus. Então, quando você ora, você também... O Espírito Santo, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando você ora, você também está tomando posse, está manuseando uma ferramenta que Deus nos disponibilizou para enfrentar toda a problemática. Que existe problema, nós não temos dúvida. Que os problemas dessa crise viral, nós não temos dúvida. E nós estamos numa época, né, em que tudo que um feito que bate na internet, nas redes sociais, a palavra que as pessoas, que os internautas usam, né, é viralizou na internet. Viralizou. Aí, na verdade, o vírus viralizou. Agora nós temos sim um vírus viralizando na internet. Mas o problema tem o primeiro vírus e tem o segundo vírus. O primeiro vírus tem o segundo vírus. O primeiro vírus é o vírus em si mesmo, o coronavírus. E o segundo vírus é o medo do primeiro vírus. Então, na verdade, quando nós somos, vamos dizer assim, setados por essa chuva de notícias ruins, nós estamos com o segundo vírus. Nós estamos com o vírus do medo provocado pelo primeiro vírus, que é o vírus do coronavírus. Mas isso aí causa angústia, causa medo, causa pavor e causa ansiedade. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu quero usar aqui uma frase, né, de um autor chamado John Bloodshot. Ele diz o seguinte: a ansiedade nunca vai te fortalecer para o dia da manhã. Presta atenção, a ansiedade nunca vai te fortalecer para o dia da manhã. Não adianta tu ficar ansioso, que isso não vai reforçar o seu estado de espírito amanhã. Mas ele diz também que, na verdade, o que essa ansiedade vai fazer é te enfraquecer no dia de hoje. O que ele está dizendo? Que quando você fica ansioso, você não resolve nada e você ainda atrapalha o dia de hoje. E eu quero começar, né, falando também, ainda do texto que fala de confiança, porque a confiança é uma coisa que vem de dentro. Você não pode dizer eu confio só da boca para fora, você tem que confiar mesmo. E a confiança expressada aqui por Davi, é como se fosse, se ele estivesse fazendo um contexto histórico, né, lá o Salmo 56, é o contexto onde ele estava sendo perseguido por Saul. Né? Saul, na verdade, tentou matar Davi, pelo menos bem explicitamente, 6 vezes. Numa ele tentou flechar ele na parede, noutra ele mandou que Davi trouxesse, ele deu a filha dele, Mical, né, como se fosse uma grande coisa, para Davi, e exigiu de Davi que trouxesse 100 prepúcios dos filisteus. Davi não traz 100, mas traz 200. Ou seja, Davi trouxe 200 prepúcios de filisteus para pagar o que eles chamam de dote, né? De casar com a filha, com aquela Mical, aquela tribulada da Mical. E quando Saul faz isso para Davi, na verdade estava querendo matar ele também. Eu vou botar ele para trazer 100 filisteus, na verdade ele vai morrer. Mas na verdade ele não morreu e não só trouxe 100 prepúcios, ele trouxe 200 prepúcios dos filisteus. E outras vezes ele tentou matar Davi, o Saul corria atrás de Davi com 3.000 homens. Era impossível, praticamente impossível, Davi sair de Saul, conseguir se livrar de Saul, se não fosse com a permissão de Deus. Mas era nesse Deus que Davi confiava. E é nesse Deus, confiando nesse Deus, que ele escreve o Salmo 56. Aqui no versículo 8, né, do Salmo 56, diz o seguinte:
Tu contaste as minhas vagueações, põe minhas lágrimas no teu odre, não estão elas todas no teu livro? Talvez você me faça uma pergunta teológica a respeito de, será que existe livro de lágrimas? Será que no céu é tão organizado assim ao ponto de ter livros de lágrimas? Ele fala de lágrimas no odre, no vaso, mas fala também de livro de lágrimas. E eu posso dizer, facilitar algumas coisinhas para vocês. Na verdade, a Bíblia ela fala especificamente de 6 livros. Fala de um livro chamado Livro dos Vivos, né? Eu vou falar os 6 para que vocês entendam que também existe esse livro de lágrimas, né? Que está falando aqui no Salmo 58, versículo 56, versículo 8. Tem o chamado Livro dos Vivos, que está lá no Salmo 69, né? Que é um livro que tem anotado todas as pessoas que nasceram na face da terra. Nesse livro todo mundo está. É o chamado Livro dos Vivos. Nasceu, viveu um dia, está lá no Livro dos Vivos. Está lá no Salmo 69 e também uma alusão no Salmo 139 é feita a este livro. O segundo livro é o livro da vida do Cordeiro. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 3. O terceiro livro que eu vou falar com vocês, aliás, vou deixar ele para falar por último, não vou nem falar em terceiro. O terceiro é o livro das obras, chama de livros das obras. Está no plural porque são muitas obras, não cabe só no livro, tem que ser vários livros das obras. O quarto livro é o livro dos 7 selos. Está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 em diante. Esse livro, ele fala, é um livro que não foi aberto, né, que ninguém conseguiu abrir o livro. É um livro que fala é um livro que vai ser aberto na grande tribulação. Na verdade, nós sabemos que o ministério de Jesus, o tríplice ministério de Jesus, era Jesus como profeta, Jesus como sacerdote e Jesus como rei. O ministério de Jesus, o ministério profético de Jesus, ele já desempenhou na primeira vinda. O ministério sacerdotal de sumo sacerdote ele está desempenhando agora no Santo dos Santos, lá no céu. Mas o terceiro ministério profético, que é o ministério de rei, Jesus como rei, ele vai ser a partir da grande tribulação. Então, com a volta da segunda vinda de Jesus. Então, esse livro dos 7 selos, que está lá em Apocalipse 5, vai acontecer na vinda de Jesus, na grande tribulação, depois da grande tribulação. O livro número 5 é o livro da lembrança, que está lá em Zacarias, em Malaquias, né? É o chamado livro das lembranças ou da memória, né? É o chamado Sefer Zikaron. Zikaron, memórias, lembrança, Sefer, livro. Então, Zikaron vem de Zacarias, né? Deus se lembrou. E o último livro que eu vou falar, que é o que eu ia falar, o número 3, é o livro das lágrimas, que está aqui nesse capítulo 56, versículo 8. Os rabinos dizem que nesse livro é contada lágrima por lágrima de cada pessoa. Eles falam, né? O rabino sabe muito das coisas. Então, existe esse livro, sim, esse livro das lágrimas. Mas voltando aqui ao texto, que fala sobre confiança em Deus, eu queria trazer um outro texto também na Bíblia, que vem falar dessa confiança e desse espírito de confiança que toma conta daqueles que confiam no Senhor. Está lá em Isaías 26, no capítulo 26, versículo 3. Diz o seguinte: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Aqui tem 2 diretrizes tomadas pelo profeta. Uma falando com Deus e outra falando com o homem. A que fala com Deus, ele diz o seguinte: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Ou seja, ele diz aqui que Deus conserva em plena paz, em paz perfeita, aqueles que têm a confiança nele. Ou seja,
o seu homem interior tem uma confiança em Deus. E por ter essa confiança em Deus, Deus responde com uma paz de espírito para você. Tá? E ele diz o seguinte, aí no 4 ele já direciona isso para os homens. Confiai no Senhor, ele fala para os homens, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aqui, a palavra rocha, o termo utilizado aqui, essa expressão, rocha eterna, não é uma rocha, é a rocha que não se abala, uma rocha que se protege, uma rocha inabalável, na qual nós podemos nos esconder, nos abrigar. Então, na verdade, o que esse profeta Isaías está falando? Uma atitude interior sua pode te dar a paz de uma intempérie, de uma tempestade, de um acontecimento grave que está lá fora. Ou seja, se você tem a confiança em Deus, se você dentro de si tem uma confiança em Deus, aquilo que está do lado de fora, as circunstâncias externas, elas não vão te afetar, porque você tem a paz da confiança que você tem em Deus. E a Bíblia, ela no contexto histórico disso aí, nós sabemos que é o lado do problema que Davi teve com Saul. Mas, na verdade, os ensinamentos bíblicos, eles nos mostram que o problema não está no lado de fora, o problema está no lado de dentro. É necessário que você resolva o problema do lado de dentro para que você possa passar a tempestade que está do lado de fora. Então, sempre a Bíblia vai ensinar isso. Se você pegar o provérbio 24:10, diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequeno, nenhuma será a sua força. Ou seja, você tem que ter uma atitude de coragem no dia da angústia, para que a sua força aumente. Então, na verdade, o seu problema interior vai tornar as circunstâncias maiores. Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, pequena será a sua força, ou seja, vai ser tão pequena que você não vai vencer o que está do lado de fora. Então, novamente, nós estamos vendo aí o ensino, o preceito bíblico de que o problema não está do lado de fora, o problema está no que você é por dentro, no seu espírito. E tem mais. João 16:33 diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus está falando aqui, a aflição tem em todo lugar, está para todo mundo. Mas existe uma coisa que muda isso aí. Se você tiver bom ânimo de dentro, você resiste às aflições de fora. Então o segredo está onde? O segredo está em você ter uma confiança dentro de você, para que você possa vencer os problemas que estão fora de você, os que vêm, os problemas que possam vir. Um outro texto que eu queria colocar aqui também é o texto de 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 5, se não me falha a memória. 2 Coríntios 7, versículo 5. Esse texto é interessante, que ele diz o seguinte: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve descanso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combate e temores por dentro. Mas Deus consola os abatidos, nos consolou com a sua vida. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui? Quando chegou a Macedônia, a nossa carne não teve descanso algum. Antes, nós fomos atribulados em tudo, por fora combate e por dentro temores. Ou seja, além do problema que estava lá fora dos combates, ainda tinha os temores que passavam por dentro dele. Então, esse momento que nós estamos vivendo de dificuldade com essa pandemia, na verdade nos resta o quê? Termos uma atitude de confiança em Deus. Nós não estamos querendo minimizar o problema, mas nós não querendo minimizar o problema, mas também não podemos maximizar o problema ao ponto de colocar Deus em posição inferior a esse problema.
Eu estava conversando semana passada com o pastor Geraldo a respeito disso, e que houve aí um vídeo, né, do cara uma pessoa que foi lá, ele cita nome, cita o lugar que a pessoa está trabalhando, foi um pai de santo, chegou lá o pai de santo, para o pai de santo falar alguma coisa a respeito dessa pandemia, e chegando lá, o homem lá das trevas falou para ele o seguinte: esse negócio aí não adianta não, eu não resolvo esse problema não, esse problema é só para aquela turma do pé junto, ou seja, a turma que ora de joelho, né, é que vai resolver. E isso aí gerou porque isso aí é aquele lá de cima que está vindo lá daqui do lado de cima, então isso aí gerou em mim uma certa revolta, e eu falei o seguinte: será que nós temos que classificar um Deus como Deus que traz essas tragédias? Um Deus que vinga, tudo bem, a Bíblia diz que a vingança é de Deus, minha é a vingança e a recompensa, assim diz o Senhor. Então, mas será que nós temos que classificar esse Deus como um Deus que traz uma pandemia dessa, um inimigo invisível para nós? Será que nós não temos que ver esse Deus como um Deus de misericórdia? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, Ele é um Deus de graça, um Deus de amor. E aí o cara continua dizendo que só a turma do Pejuto, só o pessoal da igreja pode resolver. Ou seja, o diabo passou a ser um crente que acredita nos crentes que oram para passar aquilo que Deus passou. Então, na verdade, o que aquele diabo está falando? Que vou chamar aquele diabo. Ele está dizendo assim: olha só, esse problema dessa pandemia foi Deus que colocou. Isso é o diabo que está falando. Mas existe uma solução. As pessoas, os crentes, aqueles que estão de pé junto, podem resolver esse problema. Eu não acredito nisso, isso para mim é uma baboseira. Primeiro é que o diabo é o pai da mentira. E segundo é que o diabo não ia incentivar ninguém a orar. E outra coisa, o diabo dizer que Deus está fazendo a coisa ruim, isso é normal, isso é natural. Mas que ele é mentiroso, é bíblico. E de que ele jamais vai induzir ou incentivar alguém a orar para passar uma doença? Pô, será que ele está tão, vamos dizer assim, corrompido, ao ponto de estar tão vendido pelaquela pessoa que falou, que a ponto de falar: olha só, eu não tenho condição de resolver esse problema não, mas eu posso indicar a você um remédio bom, que é você consultar uma pessoa daquelas que oram? Quer dizer, então, essas coisas tudo estão acontecendo, mas existe por trás disso tudo que um sentimento que é colocado dentro da gente por conta, não sei, na verdade, isso aí, diferentemente do caso que contarem desse vídeo do presbítero, coitado, o presbítero não tem culpa de nada, eu não estou dizendo que ele foi um portador de... Não, eu só estou analisando os fatos à luz da palavra. E à luz da palavra eu sei que Deus é um Deus de misericórdia. Aliás, nós temos que entender o seguinte: nós também temos que entender que misericórdia e graça são coisas que andam juntas. Elas andam juntas em Deus para conosco. Primeiro, a graça é um favor que nós não merecemos, e a misericórdia é Deus não nos condenando a um juízo que nós merecemos. É diferente. Então, pela graça que veio por Jesus, nós alcançamos a misericórdia de Deus para não sermos condenados pelos nossos atos. Então, a diferença de graça e misericórdia é essa. A graça é um favor que nós não merecemos, e misericórdia é Deus não nos impor um juízo que nós merecemos. Mas aí vem uma coisa que chamamos de medo nesses dias. Eu tenho medo? Quem não tem medo? Todo mundo tem medo. Todos os mais corajosos dos corajosos têm medo. Mas, na verdade, tudo isso não é que vem, diferentemente do que pensa esse narrador dessa falácia, desse vídeo aí, eu acredito até que o diabo, ele possa utilizar do medo dessas pessoas para afastar essas pessoas de Deus, para colocar na mente dos crentes, inclusive dos crentes,
que nosso Deus é um Deus limitado, que Ele não tem poder para nos livrar dessa pandemia. Não, não é assim que funciona. Deus é um Deus ilimitado de poder. Jesus, depois de ressurreto, Ele diz: é-me dado todo o poder. O diabo tem poderes? Tem. Mas Jesus diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E até embaixo da terra, no inferno, Jesus tem poder sobre tudo isso aí. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, limitar o poderio de Deus. Nós, ao contrário, devemos confiar que existe nele um poder que está acima de tudo. Agora, essa questão de confiança, de confiar ou não confiar, vai de cada um. O remédio é que você adentre as Escrituras para que você veja os feitos de Jesus, de Deus, nas Escrituras, para que você possa gerar dentro de você uma fé, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, você gerar dentro de você uma fé, e essa fé se ramificar, se alongar para uma confiança no próprio Deus. Que nós temos que confiar em Deus. Porque se nós não confiarmos em Deus, vamos confiar em quem? Não existe confiar em nós mesmos? A Bíblia fala que o rei Asa preferiu, ele morreu porque optou por confiar mais no médico do que em Deus. Deus é quem nós devemos confiar primeiro. E seja qual for a posição de confiança, Deus tem que ter, nós temos sempre que confiar em Deus. Mas como eu estava falando, o diabo tem armadilhas, ciladas, né? Para pegar os crentes, pegar a gente, pegar todo mundo. E uma delas é o medo. O medo, ele não respeita idade. O medo, ele bate no pequeno, na criança, bate no jovem, no adulto, no idoso. O medo, ele não respeita idade. Ele não respeita classe social. Ele não respeita, vamos dizer assim, etnia, raça. Ele pega negro, branco, moreno, mameluco, índio, tudo. Ele não respeita nada. O medo não respeita nada. O medo, na verdade, ele assombra o seu passado, ele paralisa o presente e gera em você um estado de ansiedade. Mas a própria Bíblia, ela diz o seguinte: não vos ansieis por coisa alguma. Paulo, que escreveu nos Filipenses, fala isso. Nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Jesus fala a mesma coisa em Mateus 24, se não me falha a memória, que a gente não pode acrescentar um covo, nada, porque tudo, cada dia tem o seu mal. Nós temos que viver cada dia o seu mal. Não devemos entrar nessa rota, nessa coisa que o diabo está tentando colocar, esse medo, essa coisa alarmante. Tudo bem, o negócio é grave, sim, é grave, mas quanto mais você se atemoriza, você se encolhe no seu canto, fazendo exatamente aquilo que o inimigo quer, que as forças de mídia querem, que são usadas pelo inimigo querem. Quanto mais você fizer isso, mais você vai se enfraquecer. O seu sistema imunológico vai cair e você não vai ter como externar, expressar essa confiança que você e eu devemos ter em Deus. Ainda que a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Na verdade, Jerusalém, né? Sião é Jerusalém, é uma cidade cheia de montes. Se houver um terremoto, derruba até uma casa lá embaixo, mas os montes vão ficar lá. Você vê que os terremotos, raramente eles conseguem remover os montes. Então, quando o salmista fala isso, que os que confiam no Senhor serão como os montes do Senhor, ele está falando isso aí. Então, meus irmãos, eu já estou chegando aqui no tempo, né? Tem um texto aqui da revista que diz que o medo pode impedir nosso crescimento e por isso precisamos superá-lo em vários momentos. Jesus disse para que não tivéssemos medo. O medo faz parte do ser humano? Faz.
Temos medo do futuro? Sim. Do deserto? Sim. Do desemprego? Sim. Das doenças? Sim. Da violência? Sim. Mas sim, podemos ter todos esses medos, mas não podemos perder a confiança naquele que resolve os problemas causados pelo medo, que é o nosso Deus. Amém? Assim, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus. E no próximo domingo, no dia 24, estaremos aqui novamente, trazendo mais um resumo da lição da Escola Bíblica Dominical. Fique com Deus, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.